A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É tempo de ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Você do outro lado já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus, aqui da cidade de Franca, no interior de São Paulo. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical, ministro aulas também no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento Pedagógico da Escola Dominical. E hoje estudaremos a revista dos jovens, a lição de número 9, que tem como título Autenticidade e Julgamento Alheio. Um tema maravilhoso, falar sobre a questão do julgamento, que é um tema bastante minucioso, delicado e às vezes até difícil de entender dentro do nosso contexto cristão, tá bom? E antes de nós iniciarmos o nosso vídeo, gostaria de deixar alguns recadinhos bem rapidinhos. Primeiramente, nós temos 3 revistas aí do nosso canal, a revista dos adultos, a revista dos jovens, ambas ministrada por mim, e também a revista dos adolescentes, ministrado pela minha esposa, a psicóloga Daniela Ricobelo. E também no próximo trimestre nós vamos ter uma inserção de mais uma revista dentro do nosso canal. Então vai ser muito importante a sua presença, o seu like, aquele like do céu, aquele like abençoado que tem nos ajudado, o seu compartilhamento e também o seu comentário. Deixa aí escrito se vai ser importante mais uma revista aí no nosso canal. Nós já estamos vendo aí qual revista nós vamos colocar e vai ser uma bênção, ok? E também, antes de nós iniciarmos, também passar algumas informações para os irmãos, que a partir do próximo trimestre nós também estamos elaborando uma plataforma para nós colocarmos o conteúdo de primeiro momento, conteúdo dos adultos, com slides, infográficos, o conteúdo da lição, o conteúdo do trimestre, enfim, uma série de informações e de conteúdos que vão ajudar os estudantes da Escola Bíblica Dominical, a priori para os adultos, e depois, ao longo do tempo, a gente vai acrescentando também aos demais livros, no caso, revistas da CPAD, tá bom? Então vamos lá, dado os recados aqui, autenticidade e julgamento alheio. O nosso texto principal, Romanos capítulo 14, versículo 10, vai dizer: mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. É uma pergunta, é uma incógnita. Por que julgas teu irmão? E por que você despreza o teu irmão? O resumo da lição: Deus, em sua soberania, é o único juiz com conhecimento perfeito e justiça imparcial. Aqui no nosso objetivo, qual que vai ser os nossos objetivos? Compreender a natureza desse julgamento alheio, explicar a sabedoria de Deus como único juiz, soberania, né? Destacar a importância da humildade e a compreensão entre os irmãos. Na nossa interação, aqui tem alguns pontos interessantes. Tiago ensina a respeito da questão do falar mal dos irmãos e, consequentemente, julgá-lo. Nós vamos entender melhor essa questão dentro do corpo do texto. A questão do julgar precipitadamente vai ser outra questão que nós vamos abordar. E esse julgar precipitadamente vai desencadear o quê? Um julgamento, muitas das vezes, baseado em nosso orgulho, tá bom? Então, esse orgulho deve ser substituído pela humildade e pela compreensão dos fatos e da situação, entendendo que Deus é o único juiz justo e conhecedor de todas as coisas. Evitar as condenações e promover a misericórdia.
Então, a orientação pedagógica é que você comece com uma pergunta: qual o perigo de se julgar alguém ou falar mal dele? Ouça os seus alunos. Explique que falar mal de um irmão ou julgá-lo é tornar-se juiz. Então nós vamos trabalhar um pouco essa questão do julgar, que causa muita desavença, muitas questões relacionadas à má interpretação do texto, e assim as pessoas usam isso até como fonte de desculpa. Ah, você não pode me julgar, a Bíblia fala isso, a Bíblia fala aquilo. Ah, eu estou errado, mas você não pode falar nada, porque você também é imperfeito, você também é humano. Então aí você alinha isso a um monte de desculpas de terceiros concernentes aos seus próprios erros. Iremos tratar Mateus capítulo 7, do 1 ao 5, lembrando que na outra lição aqui, que foi a 8, né? Na 8, nós abordamos o capítulo 4, do 1 ao 7. E aqui nós vamos trabalhar o capítulo 7 de Mateus e a continuação de Tiago, capítulo de número 4, ok? Então nós estamos aqui trabalhando dois textos importantes e daí nós vamos continuar em Tiago e acrescentar Mateus, capítulo de número 7. Então vamos para a nossa introdução. Tiago nos exorta que todo e qualquer julgamento pertence exclusivamente a Deus. Então vamos refletir sobre a natureza do julgamento dos homens, a sabedoria de Deus como único juiz e a necessidade de praticar a humildade, a compreensão em relação nas relações interpessoais. Então, o texto do capítulo 4, versículo 11 e 12, ele é importante. Por quê? Porque Tiago fala sobre o mal de falar mal. Tiago fala do mal de falar mal. Esse é o ponto central no versículo 11 e 12. Dentre os comentaristas sobre esses dois versículos, eles entendem que o versículo 13 do capítulo 2 antecede os versículos 11 e 12 do capítulo 4. Eles entendem que o versículo 13 do capítulo 2 está fora de ordem e que esse versículo pertencia ao capítulo 4, que seria então, vamos exemplificar, o versículo 13 do capítulo 2 seria então o versículo 10 do capítulo 4, correto? Só para os irmãos entenderem. Porque lá no versículo 13, o texto vai dizer assim, ó, quando Deus julgar, aí ele coloca a priori Deus, né? Ele está falando do julgamento, então ele coloca a priori Deus. Quando Deus julgar, não terá misericórdia das pessoas que não tiveram misericórdia dos outros. Mas as pessoas que tiveram misericórdia de outros não serão condenadas no dia do juízo final. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Aí ele vai, versículo 11 e o versículo 12. Então, eles entendem que esse versículo 13 do capítulo 2 estaria deslocado e ele seria justamente o versículo 10 aqui, antes dos dois versículos. Então, Tiago fala sobre o mal de falar mal. O tópico 1 vai falar sobre a natureza do julgamento humano. Cuidado com a precipitação. Como nós estamos falando de jovens, os jovens, eles são precipitados na sua forma natural. Por quê? Eles querem tudo agora, eles querem resolver as coisas agora, eles não têm a paciência de uma pessoa de meia idade, eles não têm a paciência de uma pessoa de avançada idade, eles ainda não viveram tudo o que deveria viver, ou acham que já viveu muito para ter algo sólido para tomar determinadas sentenças, né? Por isso que é importante a pergunta: qual é o perigo de alguém de julgar ou alguém falar mal de outra pessoa? Qual que é o perigo?
né? Justamente levando em consideração essa precipitação. E quando eu falo de precipitação, eu estou falando de fazer algo acontecer rapidamente. Eu estou falando de precipitadamente, falar de causar uma reação ou consequência imediata. Eu estou falando de precipitação, então eu estou falando também de acelerar ou apressar um processo ou um evento, correto? Então, quando eu falo de precipitação, eu tenho que entender que quando eu falo de julgar, eu estou entendendo que eu preciso, como ser humano, como irmão. Percebam que no versículo 11, Tiago dá ênfase 3 vezes a palavra irmãos. Irmãos, não faleis maus. Irmãos, não falar mal de um irmão. Ou se um irmão falar mal, ou seja, a ênfase da palavra irmão traz essa ideia de intimidade, de amizade, de coletividade, de irmandade, de união. Então a precipitação faz com que a pessoa perca esse senso de entender que nós estamos em meio de irmãos. Então a precipitação causa esse aceleramento da situação. Então eu preciso conhecer. O outro ponto é esse: conhecer todos os fatos para que eu possa mudar de ideia ou de posição. Quando eu conheço todos os fatos, as duas versões ou a versão de todos, quando eu passo a conhecer todos os fatos, eu posso sim mudar de ideia ou mudar de opinião. Mas se eu não dou brecha, se eu não dou abertura para a pessoa falar, para a pessoa se expressar, eu não consigo sair da minha posição, que pode resultar em grandes perigos. Ela pode estar errada. A minha conclusão, a minha posição, a minha ideia, as minhas lógicas podem estar incoerentes com o fato. Então eu preciso conhecer todos os fatos, para que eu não acabe gerando uma injustiça através da minha fala, através do meu comportamento, através da minha decisão, porque eu já falei que muitas vezes que decisão é o quê? Cortar. Então quando eu corto, quando eu tomo uma decisão, esse corte pode ser irreparável. E isso pode causar grandes danos, tanto para o outro quanto para mim. Então a injustiça, ela é uma falta de equidade. Quando eu falo de injustiça, eu estou falando de imparcialidade em uma situação ou decisão. Então aí você concorda comigo que está de acordo com aquilo que o autor está abordando aqui. E ele vai, já no início da lição, falar sobre a questão do orgulho. O autor entende, o autor da revista, que tudo isso acontece devido ao nosso orgulho. E a cobiça, orgulho e cobiça, como raízes desses conflitos. E chama os crentes à humildade e à submissão a Deus, ok? Então, nós já tratamos isso na outra aula, e ele vem com esse assunto mostrando que a causa do falar mal, do condenar, está associado a esse orgulho e cobiça. A exortação "não faleis mal uns dos outros" é uma advertência divina. E essa advertência divina tem um propósito, tem uma missão, tem um objetivo: evitar que a qualquer custo e de qualquer forma que isso gere calúnia, difamação ou crítica. Então, falar mal dos outros pode acarretar em calúnia, difamação e críticas, que podem trazer, em muitos casos, tome cuidado com o que você fala e com o que você faz, ou a referência que você indica. Por quê? Isso, além de trazer grandes problemas para a sua vida, para a vida da igreja,
pode trazer também processos judiciais, né? Como injúria, difamação, calúnia, ou seja, todos os elementos que compõem a defesa do indivíduo na nossa Constituição. Então a pessoa também pode ser processada judicialmente e criminalmente pela fala ou por alguma atitude. Então não é somente no âmbito religioso, mas também no âmbito social você pode causar algum problema, seja para você, para sua família, para sua empresa, enfim, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então, falar mal dos outros vai prejudicar a reputação alheia, mas também mina a unidade e o amor dentro da igreja. É necessário entender que a calúnia, a difamação, a crítica, que não é uma crítica construtiva, e nós temos que tomar muito cuidado com esse termo crítica construtiva. Tome muito cuidado com essa questão, crítica construtiva. Para começar, a crítica ela vem de algo pessoal, tá? Eu estou fazendo irmão, eu estou fazendo uma crítica construtiva. Não, a crítica é sua. Você quer que seja construído de acordo com aquilo que você acredita que deve ser. Então, até nisso, nós temos que tomar cuidado com esse termo, crítica construtiva. Agora, se você usar, além de crítica construtiva, um outro termo, olha, irmão, eu posso te falar algo para te ajudar? Eu posso te falar algo para que você melhore? Eu posso te falar algo para que você cresça? Seja em sala de aula, seja no ambiente de trabalho, seja dentro da igreja, eu tenho a liberdade de falar algo para que eu possa ver o seu crescimento, em vez de falar, não, irmão, eu quero fazer uma crítica construtiva, isso soa muito pesado. Então tome cuidado com esse termo, tá bom? Então, essa questão da língua, irmãos, nós já abordamos muito, né? O capítulo 1, versículo 19, o autor falou, Tiago vai falar sobre o abandono. Abandone a pressa de falar. Capítulo 3, versículo 1 e 2, vai falar sobre a responsabilidade dos mestres em falar. O versículo 2 ao 6, porque eu falei do 1 ao 2, do 2 ao 6, vai falar sobre o uso correto da língua, onde ele usa ali o exemplo do freio do cavalo, o leme do navio. Ele vai dizer que a língua é um fogo, é um mundo de maldades, é um fogo que vem do próprio inferno. Ou seja, põe toda a nossa vida em chamas. Nós falamos nessa aula o quão foi interessante lá no capítulo 3, porque a nossa língua é um fogo que vem do inferno. O capítulo 3, versículo 7 e 8, vai falar sobre o homem que domina tudo, ou seja, foi dado domínio para o homem de dominar sobre os animais, sobre as bestas feras, sobre tudo que existe no mundo, mas ele não tem capacidade, ele não tem poder para dominar a língua, ele perdeu esse controle. E além de perder o controle, o texto vai dizer que a língua tem um veneno mortal. Capítulo 3, versículo 9 ao 12, vai dizer que da mesma boca nós agradecemos a Deus e amaldiçoamos os homens. Vai falar também que da língua, que da nossa boca não pode de forma alguma nascer fonte de água doce ou amarga, e que da figueira não nasce azeitona, e que da uva também não pode nascer figos, mostrando aí esse problema que nós temos com a língua. A falta de conhecimento. Somos limitados, isso é fato. Nós nos baseamos, em muitos casos, em fatos, em notícias que são incompletas ou erradas, ou essas informações é aquilo que queremos ouvir. Só escutamos, só ouvimos aquilo que nós queremos ouvir, e isso é um problema. Então, o autor, para acabar com essa questão, ele diz que quem fala mal do seu irmão, na verdade, fala mal da lei e julga a lei
sendo juiz, se tornando juiz. Percebam uma coisa. Tiago capítulo 2, versículo 8, ele vai falar justamente dessa lei real, que é a lei régia, que é a lei do reino, em outras traduções. E essa lei real, ela tem como base, como prioridade, a lei do amor de Deus. É a lei real. Por que a lei real? Amai a Deus sobre todas as coisas e ame o teu próximo como a ti mesmo. Então aqui é a lei régia, a lei real ou a lei do reino. É a lei que vigora lá no capítulo 2, versículo 8, que ele especifica. Então ele vai dizer que quando violo a lei do amor de Deus, estou me colocando como juiz e dizendo, quando eu violo a lei de Deus, eu estou me colocando como juiz e dizendo, o que eu estou dizendo? A lei de Deus não é uma lei justa. É um orgulho pecaminoso que recusa aceitar a lei real. Quando eu digo que a lei de Deus ela não é perfeita, que ela não é justa e que ela não me agrada, eu estou automaticamente criando dentro de mim um orgulho pecaminoso que recusa a aceitar a lei real de Deus. Em todas as esferas da minha vida, eu entendo que a lei não foi o suficiente para punir aquela pessoa, aquele grupo ou aquela situação. Então, o que nós podemos comparar a lei real, que é a lei régia ou a lei universal? É comparar Tiago capítulo 2, versículo 8 com Mateus capítulo 22, versículo 37 ao 39. E o que diz lá no Tiago capítulo 2, versículo 8? Se vocês obedecem à lei do reino, estarão fazendo o que devem. Ok, tranquilo. Ame os outros como você ama a si mesmo. Tá? Ele só não coloca a questão de Deus, amai a Deus sobre todas as coisas, como como Mateus capítulo 22 acrescenta. Então depois você pode ler lá e você vai entender claramente. Lembra que nós falamos lá na primeira aula que Tiago, como ele é o irmão do Senhor, ele usa muita das palavras, das frases que Jesus citou, e usa isso e traz para um contexto da sua época. É isso que ele está fazendo aqui, tá bom? Então, criticar e julgar os outros é, portanto, uma violação direta desse mandamento. Confira também, como é uma lei régia, uma lei universal e uma lei real, leia também Levíticos capítulo 19, versículo 18, que você vai fechar e amarrar esse assunto junto com Tiago capítulo 2, versículo 8 e Mateus capítulo 22, versículo 37 ao 39, tá bom? Então a ideia é assumir uma posição de autoridade que pertence exclusivamente a Deus. Até aí já deu aí na sua mente um ponto de interrogação, e isso até aqui no momento já pode surgir na cabeça dos seus alunos a seguinte questão: mas então as pessoas não podem me julgar, então as pessoas não podem me condenar, então eu posso fazer algo errado que ninguém pode falar nada. Pera aí, vamos andando, porque é isso que vai surgir na cabeça dos alunos. Subtópico 3. Já que o autor deixou bem claro no subtópico 2 que a função do cristão é observar e obedecer a lei e não julgar, peraí, então o que nós vamos caminhar aqui? Peraí. Julgamento e orgulho. O julgamento humano é frequentemente influenciado pelo orgulho, tá? E esse orgulho nós falamos lá no subtópico de número 1, né? Então, o julgamento como resultado do orgulho não só nos prejudica espiritualmente, causando grandes problemas, mas também prejudica os nossos relacionamentos, causando divisões, ressentimentos e impede a verdadeira comunhão. Então, a prerrogativa do autor é o orgulho, ok? Então, esse orgulho
nos dá a ideia de sermos e termos algo que se considere melhor ou maior. Então, já que o orgulho é algo que eu tenho ou considero melhor ou maior, então eu entendo que eu tenho a capacidade de julgar aquela pessoa porque eu me considero melhor, maior ou mais inteligente ou mais experiente. Então eu tenho a ideia de que eu posso julgar essa pessoa, tá? A ideia do orgulho, ela tem duas faces. Ela tem duas conotações. A primeira é aquele orgulho positivo, por exemplo. Ele sentiu orgulho por receber o prêmio. Legal, tranquilo. Só que o outro lado, que é o lado negativo do orgulho, é o sentimento de superioridade em relação ao outro, isso é orgulho negativo, a arrogância e falta de humildade e a dificuldade em admitir o erro ou os erros e aprender com os outros. Então eu me torno arrogante. É isso que o autor coloca, que nos impede de enxergar as nossas próprias falhas e somente focar nos erros dos outros, tá bom? Esse orgulho acaba por nos afastar de Deus quando nós julgamos as pessoas pela nossa percepção, por aquilo que nós estamos vendo de maneira aparente e não de maneira profunda. Por isso que a ideia de escutar os dois lados, de escutar as pessoas é muito importante. E também está baseada em nossos sentimentos. Já que eu tenho um ranço, né, vamos dizer assim, um sentimento ruim com aquela pessoa, ou porque eu não gosto dela pelo jeito que ela canta, do jeito que ela prega, eu não vou com a cara dela. Então, no primeiro momento em que eu tiver a oportunidade de falar, eu não vou orientar, eu vou julgar, eu vou acabar com a raça daquela pessoa. É isso que acontece quando se tem um orgulho no coração e nós agimos por percepção ou sentimentos, tá bom? Então, esse é o ato da presunção, que contraria a humildade e a santidade. Percebam, Tiago 3, versículo 16. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação. A palavra perturbação aqui nos dá a ideia de uma pessoa que não age ou pensa com sabedoria. É uma pessoa que não age ou pensa com sabedoria. Ela vive perturbada, então ela toma decisões precipitadas. E toda obra perversa. Percebam, aonde tem inveja, aonde tem espírito faccioso, tem perturbação e toda obra perversa. Quando ele inclui toda obra perversa, ele está incluindo tudo aquilo que ele já vai falar posteriormente, inclusive a questão do julgamento. Essa obra se torna perversa, é algo perverso aos olhos de Deus, ok? E aqui, igual eu disse, quando o amor de Deus, o amor diminui, nossos irmãos sofrem. Isso é fato. Por quê? Aonde tem inveja, espírito faccioso, orgulho, julgamentos, eu tenho um esfriamento do amor. E quando há um esfriamento do amor, os nossos irmãos sofrem. Sofrem devido a esse tipo de julgamento, que são um dos itens e é o item que nós estamos trabalhando. Então percebam, Tiago 3 e 14, nós estamos no 4, né? 3 e 14 vai falar sobre a amarga inveja. Essa amarga inveja, que pode também ocasionar julgamentos imparciais, é o profundo ressentimento pelas conquistas e o sucesso alheio. Ele vai falar também sobre a amargura, que é o ressentimento, a raiva e a frustração. Ele vai falar sobre o egoísmo em 3 e 14, que
que prioriza os próprios interesses, necessidades e desejos. Quando você alinha tudo isso a um julgamento, a chance de dar errado, a chance de dar problema é muito grande. Porque você está com amarga inveja, amargurado, com um egoísmo. E alinhado a isso, o autor em 3:14 de Tiago vai falar sobre a sabedoria animal. E essa sabedoria animal, ela não julga de maneira coerente. Por quê? Porque ela é carnal, ela é mundana, ela é natural e sensual. Ela é diabólica, pois procede de Satanás, assemelhando ao espírito de demônio. Sabe o que significa isso? Nós falamos na outra aula. Que quando a sabedoria ela é diabólica, é como se a pessoa se personificasse em um próprio demônio. Quando ela fala como demônio. Quando ela age como demônio. Quando ela anda como demônios. Quando ela está no meio das pessoas, ela age como um demônio no meio das pessoas. Ela quer destruir, ela quer matar, ela quer ferir, ela quer mentir, ela quer fazer todo tipo de mal. É como se o demônio estivesse ali de forma física no meio das pessoas através daquele ser humano. É grave isso. E outra coisa, ela é terrena, ou seja, ela se preocupa apenas com os valores terrenos. Então, Tiago capítulo 3, versículo 14 e 15. Ok? Entendendo isso, irmãos? Tópico 2. A sabedoria de Deus como único juiz. Deus conhece tudo. Aqui nós já vamos abordar o versículo 12, porque nós abordamos o versículo 11. É só 2 versículos, irmão. Para você ver o tanto de conteúdo que tem, com 2 versículos o cara fez uma aula. Agora tem irmãos que vai dar aula, irmãos, ele quer ficar vasculhando a Bíblia, sendo que o autor está tratando de 2 versículos. Calma. Você pode usar exemplos como eu usei aqui, mas dê a devida atenção naquilo que Tiago está falando, ok? Vamos lá. Deus conhece tudo. Há um só legislador e um só juiz. O autor coloca aqui também, tu, porém, quem és que julga a outrem? Então ele está falando aqui do versículo de número 12. Todas as situações, ou seja, Deus conhece todas as situações, as intenções que o ser humano tem no coração. Então ele é o único que pode julgar de forma perfeita, de forma eficaz, porque ele conhece não somente o exterior, mas também o interior. E aqui, ele vai dizer aqui que, como Deus é o único juiz, ele tem autonomia, autoridade para não somente julgar como o próprio ser humano faz, mas ele tem a capacidade e o poder de salvar e também destruir, se for o caso. Aí ele vai dizer, ele conhece cada detalhe das nossas vidas, incluindo pensamentos, intenções, motivações e as circunstâncias em que envolveram aquela questão. Ele vem além das aparências e entende a totalidade da situação. Então, no versículo 12, vamos aqui refletir. Tiago procura intimidar, o fato é esse. Ele procura intimidar e envergonhar a pessoa que fala mal, mostrando a seriedade do pecado. Por quê? O versículo 12. Quem pode salvar e destruir? Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Então, peraí. Então, Tiago está querendo envergonhar e também está mostrando a seriedade desse pecado. Pecado do quê? De falar mal. Só aquele que fez a lei é que pode julgar corretamente, correto? Porque quem fez a lei? O próprio Deus. Então, Tiago não está condenando, percebam, aí nós já estamos entrando no detalhe. Tiago não está condenando o julgamento legítimo. No versículo 11, ele diz que julgar mal é falar mal do outro. Ecoa o que Jesus diz, não foi? Não julgueis para que não sejais julgados. Mateus capítulo 7, versículo 1. Percebam, ele diz que julgar mal
é falar mal. Então, julgar mal está associado ao falar mal. O condenar está ligado ao falar mal. Então, como é que eu condeno uma pessoa de forma coerente, de forma justa? Como é que eu vou condenar a situação daquela pessoa? Não é falando mal. Porque o problema aqui não é julgar as coisas erradas que as pessoas fazem, mas é o falar mal para julgar mal, levando em consideração o orgulho, levando em consideração aparências, problemas internos, pessoais. Isso é falar mal. Há ressentimentos, como nós já falamos aqui. Então, Tiago deixa bem expresso que a ideia não é o condenamento legítimo das coisas, senão a igreja vai virar uma bagunça. Imagine o caso de Paulo lá em Corinto, o filho tendo relação com a madrasta. Não podemos julgar, porque seremos condenados, seremos julgados também, porque isso pode acontecer na nossa família. E sabe aquela desculpinha que já passou dos limites, essa questão? Não é isso. Eu não vou julgar a pessoa falando mal dela, eu vou julgar com seriedade e com o rigor da própria lei. A lei eclesiástica, a lei de Deus, enfim, a punição vai vir de qualquer forma. Então, essa questão é bem interessante e nós já deixamos bem claro. Subtópico 2, justiça perfeita. Sua justiça é parte da sua natureza. Em Deuteronômio 32, versículo 4, Moisés diz que ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos e juízos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça, justo e reto é. João capítulo 8, versículo 5, vai dizer o seguinte, ó. De acordo com a lei de Moisés, as mulheres adúlteras devem ser mortas. Você já parou para pensar qual que é, né? E apedrejadas. Mas o Senhor, Jesus, e o Senhor? O que é que você diz sobre isso? Ponto de interrogação. No versículo 7 de João capítulo 8, o texto vai dizer assim, ó. Quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar a pedra nessa mulher. Versículo 11, já encerrando a história. Pois eu também não te condeno. Mas vou te dar um alerta. Vá e não peques mais, para que não te suceda algo pior. Percebam que a lei dava o direito de julgamento, de apedrejamento, mas de maneira injusta não trouxeram o homem por algum motivo. Quando há uma injustiça, Jesus percebeu essa injustiça e percebeu também a intenção do coração daqueles homens que levavam aquela mulher. E Jesus, de maneira sábia, coloca, peraí, aquele que não tiver pecado, que não tiver alguma coisa escondida, que não fez algo de errado, que não pensou algo de errado, que não traiu a esposa, que não fez isso, que não fez aquilo, que não enganou, que não dilubriou, que não passou a perna em alguém, que não pegou o dinheiro de alguém, atire a primeira pedra. Eles começaram a pensar, peraí, deu um parafuso, peraí, esse homem pode saber coisa que pode estar oculta. Eles largaram as pedras. Aí o texto vai dizer, eu não te condeno, mas para que eu não te condene, você precisa parar de fazer isso. Pare para que não te aconteça coisa pior. Então perceba que poderia, pela lei, aquela mulher ser apedrejada? Poderia. Mas Jesus deu o direito à misericórdia e à graça para ela e ela não foi apedrejada naquele lugar. Mas ela foi advertida. Vá e não peques mais. A autoridade exclusiva. A usurpação dessa autoridade é uma afronta à soberania divina, ou seja, você se colocar como juiz. Romanos capítulo 14, versículo 1 ao 12, Paulo pede aos cristãos não julgarem uns aos outros
por questões secundárias. Isso acontece muito. Por causa de questões secundárias, você vai ver isso lá em Romanos capítulo 14, do 1 ao 12, as pessoas começam a condenar umas às outras. E lá no caso era coisas como comida ou dia de descanso. Coisas secundárias as pessoas estavam condenando. Em 1 Coríntios capítulo 8, do 4 ao 13, Paulo pede para que os cristãos evitem causar ofensa aos irmãos mais fracos, mesmo que isso signifique renunciar a direitos e liberdades minhas. Então a questão do julgamento é tão interessante que quando vou fazer, aliás, se em algum momento eu julgar um irmão e esse irmão é mais fraco do que isso não seja motivo para que a lei pese sobre esse irmão mais fraco. Mas que, para que não haja esse julgamento, se for o caso, que eu renuncie os meus direitos e as minhas liberdades em prol do irmão mais fraco, para que ele lá na frente se fortaleça. Percebam a ideia do julgamento? Às vezes esse equilíbrio ele é importante. Por isso que eu falo que às vezes ser pastor não é fácil. Às vezes ele priva da sua liberdade, ele priva dos seus direitos para dar condição àquela pessoa mais fraca e não matar ela no ninho, como diz aí o ditado popular. Ou sacrificar a ovelha por causa do rebanho. Correto? Tem gente que faz isso. Ele sacrifica uma ovelha por causa do rebanho. E isso é terrível, tá bom? Então, evite julgamentos por questões secundárias, correto? Priorize o amor e a consideração pelos outros. Isso é fato. Priorize o amor e a consideração pelos outros, em vez do conhecimento e da liberdade pessoal. Deixa eu dar um exemplo bem claro, mas bem objetivo mesmo. Às vezes nós estamos na ceia, e nós já falamos isso aqui no canal. Nós, pentecostais, não usamos o termo Santa Ceia. Em algumas igrejas você vê, várias igrejas, até nossa aqui em Franca, Santa Ceia. Santa Ceia é um meio de sacramentar a ceia. Como se eu estivesse dizendo, olha, no pão tem poder, no cálice tem poder, então se você tocar nele você pode ser curado. E tem muita gente que ora assim. Correto? Tá errado. Tá errado. O pentecostal não acredita nisso. Que ele acredita que o pão e o cálice simbolizam, na verdade, e que Cristo está nos elementos da ceia. Ele não está presente na ceia e nem nos elementos, que é a consubstanciação e transubstanciação, né? Beleza. Aí eu conhecedor, Adriano, já estudei muito, já fui professor de IBAD, sou professor de escola dominical, vejo um irmão orando lá, para que Deus, através do pão, quem tocar no pão seja curado e aquela coisa toda. E a gente sabe que o pão não cura, é a fé que cura as pessoas. Aí eu faço um julgamento, vou lá, repreendo ele, e às vezes até na mensagem, na pregação, ou falo de maneira áspida, né, com ele, e não entendo as limitações dele. Não seria mais fácil eu compreender a falta de entendimento, de compreensão ou a simplicidade do seu conhecimento e tentar de alguma forma explicar e para que eu não perca esse irmão que é de fé, que está sempre na igreja e tal, ou aquele pastor que prega assim que o pão ele deve ser enterrado. A gente sabe que não há essa necessidade, tá? Mas para que ele continue assim, para que a fé dele não seja abalada, ou para que não haja nenhum tipo de problema entre nós, é aquilo que o autor diz aqui. Eu abro mão do meu conhecimento e da minha liberdade para manter a amizade, o compromisso e para manter a irmandade unida. Em outro momento, em outra oportunidade, em que você tiver essa questão de falar, fale. Aí ele vai compreender.
Algumas igrejas pentecostais, a gente vai fazer oração pelos irmãos, por exemplo, no final do culto, os irmãos querem passar o óleo nas mãos. Se for para orar pelo enfermo, beleza, tudo bem. Nós acreditamos nisso. Agora, para fazer orações simples, não precisa ungir a mão do obreiro assembleiano, tá? Não precisa disso. Mas para manter a paz e a ordem, você precisa esperar a hora certa de conversar e falar. E assim você resolve e evita de fazer julgamentos. Ah, aquele irmão não conhece, aquele irmão faz isso, aquele obreiro faz isso. Olha aí, como é que pode fazer isso, como é que pode fazer aquilo. Aí você dissemina discórdia e contenda entre os irmãos. Você faz julgamentos. Ele não é um bom obreiro e não sei o que. Tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Vamos lá. Então, aqui no subtópico 3, a proibição de julgar. Mateus capítulo 7, versículo 1. Vamos aqui, ó. Tópico 3. A humildade e a compreensão entre os irmãos. Nós já entramos na reta final. A aula tá muito boa, tá bom? Deixa aí seu like, seu comentário, isso é muito importante. Evite criticar. O versículo 11. Tiago nos aconselha a não falar mal uns dos outros. E para que isso aconteça, precisamos ter uma atitude de humildade com os nossos irmãos, reconhecendo nossas próprias falibilidades. Tá bom? A humildade nos leva a agir com compaixão e misericórdia. Não podemos jamais compactuar com os erros dos irmãos, mas precisamos orar para que haja arrependimento e crer no perdão e na misericórdia divina. A proibição de julgar. Mateus capítulo 7, versículo 1. Quando nós vemos o comentário sobre isso, nós vamos entender que a proibição de julgar não se opõe a isto. Se refere a criticar e condenar. Percebam, criticar e condenar. Somos proibidos de usurpar o lugar de Deus como juiz ou de fazer julgamentos precipitados, que acarretam injustiça e julgamentos severos, ok? Sob as limitações, os homens deveriam ser livres para formar e expressar julgamentos privados relativos à palavra de Deus, ela também está dentro do nosso escopo de julgamento, ao Estado e aos seus companheiros, ok? Então, sob as limitações dos homens, nós estamos aptos a fazer julgamentos, mas julgamentos conscientes, julgamentos responsáveis, julgamentos dentro da palavra de Deus. Então, aqui, a crítica que leva ao julgamento, ela se torna um problema. O orgulho que leva ao julgamento nos traz problemas. A arrogância que leva a julgamentos nos traz problemas. Percebam, a amargura, a amarga inveja, tudo isso que pode acarretar julgamentos, você terá grandes problemas. Aqui, ame. Quando você for criticar alguém, lembre-se da lei do amor de Deus. Mateus capítulo 22 com Mateus capítulo de número 7. Remover a trave do nosso próprio olho antes de tentar remover o cisco do olho do nosso irmão. Ele não está dizendo que é errado julgar, ou aconselhar, ou repreender. Mas ele está falando que antes de fazer isso, é preciso tirar a trave do seu olho, para assim fazer um julgamento justo. Então a repreensão deve ser feita com amor, humildade e respeito, com o objetivo de restaurar, edificar e não de destruir ou humilhar. Então a repreensão é justa. Mateus capítulo 18, do 15 ao 17, vai dizer: se teu irmão pecar, você não vai julgar? Você não vai lá repreender? Você vai falar, não, deixa, quem julga é Deus. Não, peraí, o texto vai dizer: se teu irmão pecar, vai, repreende-o na frente dos outros, na frente da igreja, na frente da multidão? Não, entre ti e ele somente. Se ele te ouvir, você ganhou ele, parabéns. Mas se não, leve uma ou duas testemunhas para que pela boca delas seja confirmada. Ah, é só coisa do Novo Testamento? Não, Velho Testamento. Levítico 19, 17. Não odiarás teu irmão em teu coração. Repreenderás ele e não levará o seu pecado.
ok? Então, se uma pessoa faz algo de errado, você pode ser culpado por aquilo que ela fez de errado. Então, para que você não leve o pecado dela, repreende-a, converse com ela, mostre o pecado dela e mostre que ela tem que se arrepender e buscar uma solução. No Antigo Testamento, os pecados dos irmãos eram perdoados através da paciência, da tolerância de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 25. Pois Deus aplicava a expiação de uma forma antecipada e proléptica, ok? Como se a cruz já estivesse acontecido. No Novo Testamento, os pecados são remidos com base na salvação consumada no Calvário. Então, no Novo Testamento, 1 Coríntios 1:30, Jesus é a nossa justiça. Então, você não pode agir como juiz. Seja misericordioso. Mateus capítulo 18, versículo 21. Então Pedro perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão que pecou contra mim? 7 vezes? Algo limitado, né? Versículo 22. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. Algo inalcançável que nenhum ser humano vai conseguir. Julgamento ou juízo. Julgamento ou juízo, a gente já encerra. Fazer o certo como resultado de distinguir entre o certo e errado. Então o julgamento ele é legítimo entre os irmãos. Mas é fazer o certo como resultado de distinguir entre o certo e errado. Punir o malfeitor é um dos itens do julgamento. Justificar o justo. Livrar o fraco da condenação injusta, porque pode ter outra pessoa envolvida. O juízo de Deus é perfeitamente justo, não arbitrário. Uma mistura de confiança e misericórdia e lei do amor. Amém, meus irmãos? Deus abençoe vocês. Ficamos aqui com mais uma aula abençoada. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Fique com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.